Vamos falar então sobre a escolha do Ministério de Minas e Energia, né, sobre o nome de José Mauro Ferreira Coelho. Bom, teve toda uma história até esse nome chegar, né, porque indicou um que não podia, falou, não, esse vai ser reprovado, e agora o nome de José Mauro Ferreira. Quem é ele, Carla, e qual é assim, o impacto dessa indicação? Fabiola, na verdade, essa a indicação anterior, né, do Adriano Pires e do Rodolfo Landim, foi vista ali por algumas pessoas da Petrobras como uma lambança do governo. O governo, ao que parece, pulou algumas etapas de avaliação, e aí quando a Petrobras começou a fazer o relatório sobre eles, já se apontou que ia haver um alto risco de conflito de interesses. Essa informação chegou ao governo, chegou ao presidente do Bolsonaro, que ficou extremamente irritado, na palavra de vários auxiliares, com o ministro de Minas e Energia, Bento Albuquerque, que é o responsável aí por oferecer nomes para essa vaga. De segunda a quarta-feira à noite, né, ontem, o ministro Bento fez reuniões com o presidente e começou a buscar nomes. Cogitou-se, inclusive, de repente, tentar adiar a Assembleia de Acionistas da Petrobras no dia 13, o que o ministro era contra, e foi correndo contra o tempo. O que estão chamando hoje no Planalto é que se conseguiu achar uma solução caseira. Por quê? Porque o José Mauro, que foi indicado para o lugar que tinha sido do Adriano Pires, é um antigo secretário do Ministério de Minas e Energia, trabalhou diretamente com Bento Ribeiro desde o início do governo e deixou o governo em outubro do ano passado por questões pessoais, porque estava querendo migrar para a iniciativa privada. Mas o Bento era muito próximo a ele e era um cara de confiança. Nesse meio tempo, o que foi tentar fazer? O que o governo precisou fazer, né? Aquela lição de casa básica, vamos dar um check na vida desse cidadão, se ele atende os critérios exigidos pela Petrobras, que hoje tem a lei das estatais, né, desde 2016, e qualquer indicado para ocupar cargos no conselho e na presidência da empresa precisam atender a esses critérios. Durante o dia ontem foi feita essa avaliação nesses novos indicados, que tem também um novo indicado para a presidência do Conselho de Administração, né, e viu-se então que essa solução caseira, a princípio, atendia esses critérios. O nome foi bem recebido na Petrobras, o Joaquim Silvio Luna, o atual ainda presidente da Petrobras, disse ontem para mim que foram escolhas técnicas que mostram que o governo não se dobrou ao lado político, porque a gente sabia que nos bastidores tinha pressão do Centrão, aí o presidente Arthur Lira fazendo declarações contra as exigências da lei das estatais, né, dizendo que, então tem que ser um arcebispo para presidir a estatal, mas não precisa ser um arcebispo, precisa apenas atender critérios de uma lei que é feita para que a empresa justamente não sofra interferências políticas, né. E agora a gente tem esses nomes, como disse o Silvio Luna e outras pessoas ali da diretoria da Petrobras, nomes que foram bem recebidos. Eu estava lendo algumas repercussões primeiras, né, as primeiras repercussões no mercado financeiro também aparentemente boas, então eu acredito que esses nomes não terão dificuldades de serem aprovados na Assembleia do dia 13 de acionistas, onde o governo tem a sua maioria. No caso de Adriano Pires e de Rodolfo Landim, que é presidente do Flamengo e desistiu ainda antes de Pires, havia uma resistência, era mais um capítulo dessa crise de Joaquim Silvio Luna com o presidente Jair Bolsonaro, mas agora, ao que tudo indica, esse episódio de indicação e já, como se, vamos dizer, barrarem automaticamente, antecipadamente, né, não deve acontecer. E com isso, o presidente Jair Bolsonaro, segundo um auxiliar me disse, ele ficou muito irritado com o Bento Albuquerque por essa lambança, mas não havia nenhum problema pessoal. Com isso, o presidente espera continuar ali com o seu auxiliar de Minas e Energia, um almirante comportado, leal, obediente, enfim, tentando arrefecer uma nova crise que estava começando dentro do Planalto, muita gente também reclamando aí de Bento Albuquerque ter feito de forma atrapalhada essas indicações e exposto o presidente a todo esse desgaste que foi durante essa semana, né?